nordestinos que lutem. Luta, luta. Em 2016 a gente fundou a União Municipal de Estudantes Secundaristas, né? Foi quando a gente juntou os grêmios da cidade e decidiu que o movimento estudantil era extremamente necessário para poder fazer que a educação fosse mais libertadora e emancipadora dentro do município. Era fazer articulações para ver se a gente conseguia trazer mais coisas para a cidade. Eu era professora, dava aula um período e o resto eu era vereadora na cidade. E sempre remei de stand-up, meus filhos surfistas. A minha rotina é levantar muito cedo, caminhar à beira da praia, mas numa dessas caminhadas eu encontrei um pessoal que estava vindo, panfleteando na beira-mar, e eu peguei o papelzinho que era do Usina Não. E eu tinha aberto uma lojinha de artesanato, de plantas, e nós estávamos criando um grupo, um coletivo ambientalista, porque naquele momento nós estávamos muito preocupados com a questão da arborização na cidade. Nós, população, não sabíamos nada do que acontecia realmente em termos de administração pública. E marcamos uma reunião, os encontros eram na minha loja, que a gente tinha um espaço bacana. Na semana que nós íamos fazer a primeira reunião pública, fizemos chamamento nas mídias sociais, saiu uma notinha pequena no jornal, uma matéria do G1, falava sobre a vinda para Peruíbe de uma usina termoelétrica. Toda a nossa luta, o QG acabou virando a minha loja, né? Inclusive, todo o processo correu em sigilo, por isso que a gente não sabia. A usina, ela estoura em 2017 aqui. Em 2016, finalzinho do ano de 2016, eu recebi um telefonema de uma pessoa daqui dizendo: olha, tem alguém anunciando alguma coisa sobre termoelétrica, e o que está acontecendo? Descobrimos que em 2011 a Milena Bargieri havia se reunido com os empresários que estavam propondo a termoelétrica e que a Associação Comercial de Peruíbe fazia parte desse grupo que estava tentando trazer a termoelétrica para cá há quase 10 anos, por trás dos panos, né? A gente não mora numa cidade qualquer, essas cidades como a nossa, ela tem um perfil totalmente diferente. As consequências são gravíssimas, não é à toa que tem lugar hoje que a gente vê catástrofes naturais. Por que está acontecendo isso? Tem que ter desenvolvimento, eu sou a favor do desenvolvimento, pensado, inteligente, não é coisa fazer por fazer, precisa pensar em tudo, né? Pensar na natureza, pensar na sociedade, pensar nas pessoas. A poluição, são vários tipos de poluição que a gente conhece, que a gente entende. Peruíbe é uma cidade muito visada, tem o terceiro ar melhor do mundo e tem muita coisa boa aqui. E eles querem explorar da forma que eles ganhem dinheiro e a gente fique com prejuízo. Eu acho que tem que estar muito atento. A gente tem essa questão com o nosso meio ambiente aqui no município. Então todo mundo tinha uma preocupação, porque a gente tinha muitos matamentos naquela época, porque eles queriam fazer ruas novas, então tinha árvore que era derrubada, tinha flor que não crescia, tinha os agrotóxicos dos alimentos que a gente estava tentando tirar de dentro das escolas, termoelétrica e a elétrica. No meio ambiente, um grupo que se preocupa muito com isso, nós temos que fazer, aí propagou. Passamos por esses grupos foram e virou um dos movimentos mais bonitos que eu já vi. A gente começou essa mobilização boca a boca, falar para a população termoelétrica, ninguém sabia. Nisso, isso foi bem no comecinho, foi ainda que estava ventilando. Nisso, a Mari me chamou para a casa da Mari, a primeira reunião, que era em defesa em prol do meio ambiente, contra a termoelétrica. Naquela época era o Facebook, né? E ele me trouxe uma faixa, eu estiquei na minha casa, chamei uma pessoa para pinchar o meu muro, né? Pintar, grafitar, né? Pintar lá o meu muro de usina não. Na usina não. E aí foi pedido um dossiê, tinham vários dossiês, se juntou todo mundo.
A gente mandou um dossiê para lá do EIA-RIMA, que aliás eu passei noites estudando esse EIA-RIMA, né? Só aprendi a estudar um EIA-RIMA. Até na questão de levantar documentação, legislação. Para proibir qualquer tipo de indústria que fosse poluente, não sei o que. Aí montamos uma comissão de estudo, então. E foi quando a Mari parou, eu e o João, e falou que ia acontecer a termoelétrica, explicou pra gente os danos que causariam na natureza, os danos que causariam para a nossa população. Há uma audiência lá em Cubatão, onde a gente entendeu real como é que funcionaria e a gente viu, né, pessoalmente como funcionaria a usina, porque lá em Cubatão tem várias. E aí a gente entendeu que aqui em Peruíbe não caberia e não daria. Quando falarem, vem uma indústria, vai mudar, vai fazer milagre. Não vai. Quando vem uma empresa não poluente, saudável para a gente, para os nossos filhos, né, a sua vocação. Então, tem que olhar qual é a vocação de cada lugar. Né? Isso é legal, isso vai ser bacana para aquela cidade, vai ser legal para aquela região. Eu não acredito que uma termoelétrica seja legal para a região nenhuma. Uma termoelétrica seja legal para a região nenhuma. E o primeiro impacto de informação foi chocante, assim, porque todo mundo aderiu, inclusive foi a força dos estudantes que conseguiu ajudar a gente a derrubar a termoelétrica. Ele é cuidado, a natureza ela é muito presente dentro do nosso município e a gente quer preservar isso, né? Então quando a gente dizia para eles que os filhos deles, os irmãos deles que eram pequenos, talvez pudessem não ter essa natureza porque haveria um desmatamento na área ambiental para que a termoelétrica fosse criada e que com ela poderia vir a poluição do ambiente, chuva ácida e todas as outras questões que poderiam prejudicar imensamente a nossa saúde, a preocupação era enorme, o choque era enorme. Nós íamos ter uma mudança de temperatura da nossa água do mar e vai destruir o mar, não vai destruir o mar, entendeu? Foi quando a gente avisou, porque foi mais um aviso mesmo de que teria, porque a gente não sabia, porque na época já dizia que era certo, e que na época já dizia que era certo, outra gente lutava. Foi um pouco complicado conciliar o movimento estudantil, porque eu também trabalho, né? Eu sempre trabalhei desde nova. Então foi muito complicado conciliar o trabalho, o movimento estudantil e a organização popular. A gente passou de bairro em bairro, a gente passou de casa em casa, a gente passou de escola em escola. Então assim, eu levantava às 5 da manhã para estar na porta de escola às 6 horas da manhã, porque tinha escola que não deixava a gente entrar, dar uma ligada para alguém, porque eu trabalhava das 2 às 11. E aí quando saía 11 horas, geralmente o pessoal tava tudo aqui em casa. O movimento estudantil, eles nem dormia, mas a organização popular era muito importante. Eu tinha feito 6 palestras em 2 escolas lá do Caraguava. Fazia palestra de manhã, de tarde e de noite. Então eu fiz um cronograma de trabalho, eu me levantava muito cedo e me dedicar por inteiro, sabe? Tínhamos inclusive pessoas que passavam na rua, né? E o pessoal dizia o seguinte, olhava pra gente assim: vocês são muito idiota, porque vocês já são aposentados, mas quem é jovem tem que continuar trabalhando e essa usina vai trazer emprego. E explicar para essas pessoas que essa usina, além de não trazer o emprego que eles esperavam, a demanda de doença que ia vir para a nossa cidade era muito grande. Cada vez que a gente fazia uma ação aqui no município que repercutia, os jornais, no dia seguinte, na semana, eles publicavam matérias enaltecendo o empreendimento, né? A grande mídia. Então, empregos. De 1.500 empregos iniciais, eles passaram a contabilizar quase 6.000 empregos. E a gente até brincava que eles estavam contabilizando até os empregos que ia gerar na África, né? O que vinha contra a gente era, ela vai trazer empregos. Peruíbe é uma cidade que carece disso. Então isso impressionava a população. Uma informação falsa. Não trazer o emprego. O pedreiro, eles não iam ser contratados na nossa cidade, eles iam ver de fora. Então ia ser, a questão social ia ser ruim,
A questão da natureza ia ser ruim. O que ia ter de bom para nossa cidade, uma termoelétrica aqui? Porque eles prometiam muito emprego, né? Porque eles prometiam muito emprego, né? Porque eles prometiam muito, né, para a juventude. Porque a gente vai contratar muitos jovens. A gente vai dar oportunidade de treinar muitos jovens para essas áreas. E aí quando a gente perguntava quando, como, por quê, com base em quê, eles não respondiam. Foi uma longa caminhada, porque nós éramos uma cidadezinha, né, aqui na esquina do fim do mundo, lutando contra um conglomerado. Olha, Mari, ali ó, tem salada de fruta, né, tem um patezinho sem carne, né, mas assim, me tratando bem, mas não me levando a sério. Eu fui para todos os municípios, eu fui para todas as entidades, invadi reunião de APA Marinha, fui para a Unifesp, fui para a Unisantos. Pelo nosso entendimento, eram pessoas que poderiam nos ajudar, a gente ia lá. Foi em 15 de março. Eu peguei a tribuna livre da Câmara Municipal, foi quando eu levei a pauta para o Legislativo. Tanto que seriam só 2 audiências públicas. Uma em Peruíbe, que era onde seria implantada a termoelétrica, e outra em Cubatão, que seria o destino final do gás e da energia gerada. As audiências que a gente impediu quantas, né? A gente conseguiu barrar todas que eles fizeram. A gente conseguiu barrar todas que eles fizeram. Ele pegou a moto e foi levar onde eu estava, né, que tinha que apresentar. E isso foi muito importante. Mostrou que era uma luta coletiva e que tinha muita gente disposto a brigar por isso. Trazendo todos aqueles instrumentos. Então essa semana a gente tinha que ter uma organização dobrada, né? Até porque não se esperam isso de jovens e estudantes. Naquela época todo mundo tinha 16, 17 anos. Aí tem bateria, e tem argumento, e tem PM, tem toda aquela questão. Eu acho que a gente dava mais medo do que tinha medo naquela época. Então, tipo assim, enquanto eles falavam a gente já tava com a abecedário inteira, a bateria tocando, não dava pra ouvir. Então não dava pra ter medo. Então a gente acabava ouvindo menos e calando mais. Com o passar do tempo, eles começaram a ficar mais preocupados, que talvez a gente não fosse tão inofensivo assim. Esse auê todo fez a população começar a ir para a Câmara, começar a brigar, falar do assunto. E essa mobilização da população, das pessoas, da sociedade civil foi o que fez a diferença. Quando começaram a haver mobilização em São Paulo, na Lesp, porque na Lesp já foi em agosto, né? Quando começaram a ver a forma como a gente havia conseguido mobilizar a cidade, aí eles já começaram a se preocupar e já não tratar com tanta condescendência. E eu sei de várias pessoas que foram abordadas, que era a busca das lideranças, né? Uma vez me pararam no meio da rua e eles cercaram nossos carros. Ela me ofereceu um milhão em dinheiro pela minha casa. Eu senti que era uma pressão que se fazia ali. A gente viu que ninguém cedia. Foi uma vitória, não para nós, foi uma vitória para o meio ambiente e para o planeta. Né? Já me pressionaram, já me colocaram na parede, você não pode se posicionar, você não pode fazer isso, você não pode trazer essa discussão para a Câmara, isso daí é uma coisa que não tem a ver com a gente e tal. A tentativa de agressão, ela sofreu dentro da Câmara Municipal. Eles têm um modus operandi, né? De seduzir legislativo, executivo, as associações que têm alguma influência no município. Que foi numa sessão onde lotou a Câmara. Tipo, uma semana depois, uma tentativa de sequestro na minha casa. Com a ajuda de bastante gente aqui da cidade e dos outros municípios, a gente conseguiu coletar assinaturas em 6 municípios, exigindo que as audiências acontecessem em todos os municípios por onde passaria a tubulação e a rede de energia. Então, todo esse processo, ele ia prorrogando, né, a implantação da termoelétrica.
Eu lembro que tinha que fazer um abaixo-assinado, né? Eu montei uma banca na frente da minha casa, material, e todo mundo que passava na rua a gente chamava. Esse foi um período assim que foi assim desgastante, porque tinha que ter bastante assinatura e o pessoal estava colhendo. Mas lembrando que muita gente protagonizou essa luta, apesar de ser uma luta coletiva, muita gente ajudou, trabalhou muito. Foi muito emocionante, a gente chegou a fazer uma vigília na porta da Câmara Municipal, passamos a noite inteira lá revezando, só mulher, né? A manifestação que foi feita no dia da primeira audiência aqui de Peruíbe, né? Muitas mulheres no movimento, muitas, assim, se você olha naquilo, você vê, na foto que tem, você vê quantas mulheres estavam lá. Tive apoio da população. Foi nessa hora que eu aprendi como que a mulher é tratada, você não tem louça para lavar. Então esse tipo de coisa é uma violência. Um dia eu estava na Câmara, eu fui para a Câmara naquele dia às 7 horas da manhã. E aí chegou lá, de repente eu escutei Luciana, não sei o que, batendo tambor, não sei o que. E a rua estava lotada de jovens, tudo assim, 14, 15 anos, se preocupando com o meio ambiente, se posicionando. Só que antes que a gente lançasse o nosso chamamento, os estudantes para os quais eu havia falado lançaram um chamamento para fazerem essa manifestação. Tanto que eu falei, gente, esquece o nosso chamamento e vamos divulgar o deles, né? E aquilo me tocou muito, porque eles haviam assumido a defesa do território, né? Estavam as comunidades indígenas, né? Vieram os caiçaras, veio a população, e tinha veranista, tinha aposentado, tinha criança, né? Teve na Câmara Municipal, que foi ali a votação final, que a gente juntou, olha, chega até a arrepiar, a gente juntou trazer pessoas até de fora, a UPA estava presente, todas as escolas estavam presentes, falando que não, tipo, batendo de frente com uma empresa que era tão grande na época que a gente nunca tinha visto. É o momento mais emocionante que eu tenho, assim, porque a gente saiu de lá com a vitória, né? Foi dali que a gente sentiu que não tinha mais como e a gente tinha conseguido vencer. Então a festa foi enorme, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro, assim. Eu tenho certeza que para todos que passaram por esse momento, foi o mais emocionante de todos. Dava para ver o brilho no olho das pessoas e a esperança voltando a nascer, assim. Foi na última audiência, que tinha que... Ali era uma decisão que não... Se acontecesse aquela audiência, a usina ia ser instalada, né? E ali foi um lugar que saímos de lá todos vibrando, né? Que não, usina não. E isso passou. Foi como se você tivesse preso sabe? Num lugar muito fechado e de repente aquilo se abriu para o mundo que não vai ter a usina. Isso foi muito bom. A gente quer isso. É juntar todo mundo, proteger uma cidade, lutar pelos interesses de todos. Isso é política. E a população? Aí, esse foi um marco. Ao final a gente fez na frente da igreja, matriz, todos falaram. Porque a minha vida continuaria, mas se eu não fizesse enfrentamento àquela hora, eles venceriam. Que lutem, que não desistam de lutar por nada nesse mundo, seja por bem-estar, pelo meio ambiente, pela saúde, por qualquer coisa. Luta, resolve, luta.